Olá, eu sou Renzo Cantoni, sou gestor de investimento. Iniciei minha carreira no mercado financeiro em 1984 na Suíça. E a Alternativa Global é o lugar onde você vai encontrar informações relevantes que possam lhe ajudar no seu processo decisório quando se trata de investimento internacional. Olá, viver de trading ou ser um trader de sucesso, é possível fazer isso? Então eu vou compartilhar algumas informações e lhe dar minha opinião sincera a respeito disso. Hoje em dia, com acesso à internet, que seja do celular ou computador, há muitas possibilidades oferecidas para qualquer um ter acesso ao trading. Na verdade, tem muito conteúdo, tipo semelhante a isso, etapa 1, 2, 3 e $1.000 por dia, trading strategies, estratégias, aqui uma pegadinha para poder tradar, aqui como que eu transformei 80 em $4.200, ou fazer day trade, faz aulas, como começar, enfim. Realmente não falta material sobre isso o tempo todo. Eu diria que as coisas estão empacotadas de uma certa maneira para chamar a atenção, como se fosse algo fácil de virar um trader de sucesso. Bem, pessoalmente, eu tenho uma longa experiência, já fui trader, eu tinha também uma estratégia focada uma metodologia, na verdade, focada no futuro do S&P 500, e eu quero um pouco compartilhar o que eu acho, o que é a realidade. Enfim, acho que tem uma grande diferença entre tradar de vez em quando, fazer um trade de vez em quando, e realmente fazer disso uma profissão. Então, para aqueles que pensam dedicar tempo para isso, eu indicaria duas fontes que eu acho interessantes, que para mim me inspiraram de várias maneiras. Um é o Dick Diamond, começou acho que nos anos 70 também. O foco dele sempre foi o futuro, os contratos futuros do S&P 500, e desenvolveu uma metodologia com vários templates, quer dizer, pro forma, com indicadores, e uma leitura, uma visão 80-20, quer dizer que ele só entrava dentro de um trade quando ele tinha 80% de convicção que o resultado ia ser positivo. Ele já faleceu, acho que há uns 10, 15 anos atrás, mas para ele, desde o início da carreira dele, virou um day job, virou o trabalho dele, das 9 às 17, entre aspas. É uma pessoa que sempre foi disciplinada, realmente. O outro é o Peter Brand, que ainda é vivo, também começou nos anos 70, 80, e você vai achar bastante material, entrevista dele, falando sobre as suas atividades de trading, e é um cara que foca também no mercado futuro, não só do S&P 500, mas de commodities e alguns ETF de mercado. Eu focava também no S&P 500, eu tinha uma metodologia um pouco diferente, eu não usava tempo como para fazer gráfico, mas unidade de volume, quantidade de transações. Então, na realidade, o trading é uma arte que você vai desenvolver depois de muito tempo, baseado sobre uma leitura que você tem dos acontecimentos.
do comportamento, na verdade, é isso. Então, o primeiro passo, para qualquer um que tem interesse, eu gosto dos Stock Charts, porque é uma boa referência. Então, aqui dentro você vai ter a escolinha do Stock Charts, com todos os indicadores. Então, eu acho interessante ver dentro desses indicadores, estudar eles. Por que eles foram criados de tal maneira, quem criou, quando, como que o cálculo está sendo feito. Eu acho que isso é muito importante, porque isso vai criar um processo de reflexão dentro de você, para entender melhor. E o Pro Real Time, que também é uma plataforma que eu uso, que na realidade eu usava para fazer essa parte de trading de futuro, ela oferece os indicadores que tem aqui dentro do Stock Charts. Só que aqui você pode criar também seus próprios indicadores. Então a arte é você desenvolver uma metodologia de leitura que vai lhe permitir tomar decisões com mais confortos. No caso do Dick Diamond, realmente era todo dia. Ele sentava na mesa e trabalhava, tradando, é isso. Eu não tenho estatísticas do resultado dele, mas de várias fontes eu sei que foi bom. Agora, estatisticamente eu não tenho os números. E é muito difícil obter isso. No caso do Peter Brand, ele é um pouco diferente. Eu acho que ele coloca por semana alguns trades, e trabalha de maneira um pouco diferente. Então, o Dick Diamond realmente ele trabalhava com unidades de tempo extremamente curtas, às vezes minutos, é isso. E o Peter Brand, ele trabalha com, eu diria, com unidades de tempo mais diária, um pouco mais longo. Mas ambos têm essa humildade e essa disciplina de realmente abordar a atividade de trading e ter essa solidez mental, porque isso que é muito importante. Então vamos supor que você está interessado em se dedicar a trading. A primeira coisa, você vai perder dinheiro. Isso faz parte. Como a escola de trading é isso. Você vai para a escola, você paga a escola, então no trading você vai pagar a corretagem e você vai perder dinheiro. Você tem que partir com esse pressuposto assim. E eu posso dizer que leva tempo. Você tem que pensar que vai te levar 2, 3 anos. Então você tem que ter pelo menos 1, 2 anos de reserva para poder viver. E o seu capital de trading, com o decorrer do tempo, ele tem que ser oriundo dos lucros que você já colocou no bolso. Você sempre tem que ser realista. A grande arte do trading é perder pouco, é isso. Então, um bom trader, ele sabe perder pouco e vamos supor, se ele tem, sei lá, $5 ou $6 ou $7 de ganhos para $1 de perda, isso é muito bom. Isso, sei lá, se você tem sucesso sobre 50%, 52%, 53% dos trades que você faz, é excelente também. Mas a arte realmente é perder pouco. E dentro dessa questão de perder pouco, às vezes o mercado é muito dinâmico. Às vezes o que parece uma metodologia que funciona bem, de repente não funciona mais também. Então, psicologicamente, você tem que estar pronto a pensar da maneira seguinte. Você pode ter, sei lá, 10, 15, 20 operações, em seguida que você vai perder dinheiro. Aí, como que você aborda isso psicologicamente? Isso é muito importante.
aí que vem também ter disciplina com tamanho de posição. Eu diria que hoje em dia uma das particularidades é que parece que você consegue multiplicar seu capital facilmente. Então as opções, né, elas têm um certo apelo, porque é verdade que tem um efeito de alavancagem muito bom. Mas é algo que é difícil. Então, se você quer trabalhar alavancado, eu acho que você tem que ter muita cautela no que você faz. Começa, como qualquer plataforma, por exemplo aqui, o ProRealTime, você tem uma conta demo, você tem que colocar para fazer realmente. E tem lá dentro também a estatística dos seus próprios trades que você vai fazer. Então é interessante ver. Então realmente a atividade de trading é algo que pede dedicação, disciplina, saúde mental. Você nunca deve se sentir obrigado a tradar. E você também tem que aprender a tradar tanto para alto como para baixo. Isso é muito importante. Ser realista nos objetivos, porque muitas vezes as pessoas fazem um trade e aí estão perdendo dinheiro e isso vira investimento de longo prazo. Outro ponto importante é ter essa disciplina de ter um jornal. É um diário. Você vai escrever dentro o que você fez, como você está se sentindo, o que passou na sua cabeça, enfim. Eu diria que não é um confessional, não, mas tem uma certa função terapêutica de ter honestidade com você mesmo. Porque se você não é honesto com você mesmo, eu posso te garantir uma coisa: o mercado vai ser muito brutal com você. E o último ponto, nunca peita o mercado. Isso é algo eu já vi acontecer. Controle sempre sua perda, perdeu. Você vai ter frustração às vezes. Frustração no sentido que você estava posicionado da maneira certa, o mercado mexeu, o seu stop foi executado e foi exatamente na direção que você estava querendo. Esse tipo de coisa acontece. Então, você tem que aprender a ter essa solidez mental para não ficar afetado por esse tipo de coisa. Então, para quem quer realmente abraçar o trading com mais seriedade, você tem que desenvolver sua própria metodologia, sua leitura do comportamento, e não existe receita de bolo. Assim, existe uma capacidade sua de interpretar e ferramentas que vão lhe ajudar a visionar isso de uma maneira mais confortável. Então é isso, gente. Mesmo se você não quer virar um trader, é interessante também ver a entrevista com o Peter Brand ou outros. Eu acho que sempre se aprende algo diferente com essas pessoas que têm uma longevidade grande dentro do mercado. Então, obrigado pela sua atenção e até mais.